Quando a gente fala de Bíblia, ou quando nós temos um contato com a palavra, é muito importante a vivência comunitária da fé na ressurreição. E essa questão às vezes é esquecida. E com isso as palavras bíblicas podem não produzir palavras de Deus que vão ao coração do leitor. A história que bem conhecemos dos discípulos de Emaús, descrito no Evangelho de Lucas 24, de 13 a 35, nos mostra Jesus ressuscitado que se manifesta aos discípulos, interpretando a Bíblia, interpretando a vida. A história de Emaús nos conta que no dia da Páscoa, 2 discípulos andavam pela estrada. Alguém caminhava com eles, mas eles não reconheceram essa pessoa. Não sei, mas parece que falta luz nos olhos dos discípulos para que pudessem reconhecer quem era esse que caminhava com eles. E no bonito episódio dos discípulos de Emaús, a Bíblia teve um papel muito importante na transformação que aconteceu naqueles 2 discípulos que caminhavam com Jesus ressuscitado, mas não o reconheceram. E nos diz o texto de Lucas que Jesus ressuscitado, mas não reconhecido, caminhava com os 2 discípulos e lhes falava, como que contando uma boa notícia. E ele começava por Moisés, os profetas, e lhe ia explicando todas as Escrituras, o que se dizia a seu respeito. Jesus, ao caminhar com eles pelo caminho, usou da Bíblia para suscitar neles uma mudança, do medo para a coragem, do desespero para a esperança, da separação para o reencontro, da fuga para o enfrentamento da morte, para a vida. Jesus ressuscitado soube criar um ambiente de amizade, um ambiente de abertura, onde foi possível ele ler a Bíblia junto com os 2 discípulos de Emaús. E este é o primeiro passo para a evangelização, criar um ambiente de amizade, de abertura entre as pessoas. Não para esconder os problemas da vida atrás de um sorriso, mas para poder discuti-los, para poder enfrentá-los. Jesus é quem nos ensina o método. E essa história dos discípulos de Emaús nos mostra claramente por que Jesus aparece ali como o intérprete da Bíblia e da vida. Os discípulos que caminhavam com Jesus e não o reconheceram de primeira mão, nos dá a entender que parece que falta luz em seus olhos para não reconhecerem Jesus que caminhava com eles. Faltava a experiência da ressurreição. E depois da partilha sob a palavra de Deus, houve a partilha do pão. A partilha do pão, sinal claro da Eucaristia, abre a possibilidade dos discípulos reconhecerem Jesus. E é interessante que o texto bíblico nos diz que a partir deste momento, Jesus desaparece da vista deles. Carlos Mesters, o grande biblista, interpreta este fato e nos diz que nesta hora Jesus entrou para dentro deles e eles mesmos ressuscitaram, venceram o desânimo. A Eucaristia faz com que recebamos Jesus ressuscitado e é Ele quem nos possibilita traduzirmos seu amor em gestos concretos de liberdade e de vida. A ressurreição de Jesus é o ponto central de toda a palavra, de todo o projeto de Deus. São estas as coisas de que falei quando ainda estava com vocês. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. O encontro com o ressuscitado faz com que os discípulos de Emaús retornem para Jerusalém. Lá estavam os poderes que mataram Jesus, estava matando neles também a esperança. Mas agora, depois do encontro, já não temiam mais nada. Neles estava a força maior, a força da vida, a força que vence a morte. Tchau!